eu mostrei para vocês essa parte dos elementos aqui, ó, todos eles. F1 e F2 são os focos. Nessa parte dos focos, às vezes, só perde coordenadas dos focos, tá? Mas serve para ajudar também, entre outras coisas, para achar o Czinho ali, que ele serve para a gente trabalhar com a parte de excentricidade, né, e também nas equações, tá? Distância focal, eixo maior, eixo menor, excentricidade, coordenadas do centro, que serve para a equação também, às vezes a questão pede só essas coordenadas. Distância focal, semi-eixo maior e semi-eixo menor, elementos necessários, tá? As orientações são essas, ó. A depender das orientações, a gente tem equações distintas, que aqui basicamente vai mudar, né, da parte do x ao quadrado, e o quadrado vai permutar ali quem vai ficar sobre o a ao quadrado. Então, a gente vai ter essas equações desse jeito. Eu disse para vocês também que aqui o a é sempre o maior dos valores, né? Eu tenho a, b e c, que são esses semis aqui, ó. Semi-eixo menor, semi-eixo maior e semi-distância focal. Então, essas coisas aqui, ó, vão nos ajudar para fazer as equações e para achar o que a gente, às vezes, geralmente vai estar trabalhando, né, com eixo maior, eixo menor, excentricidade, tá? Então, o A é o maior dos valores sempre, né, maior do que o B, maior do que o C. Existe um negócio chamado de relação fundamental, que eu demonstrei, também está gravado na aula para vocês, dá uma olhadinha depois. E existe uma propriedade, tá? Então, tem as equações, propriedades e essa relação fundamental para poder trabalhar com as questões aí, que geralmente vão estar pedindo equações, vão estar pedindo gráficos ou esses elementos. Eu já resolvi alguns exercícios na aula passada, eu acho também, inclusive ficou gravado. Eu resolvi essas questões aqui, ó, para a gente obter as equações. Aí resolvi acho que uns 3 dessas 4 opções aqui. Eu vou resolver uma próxima que eu ainda não fiz, tá? Gente, olha só. Aqui a gente está pedindo equações, que é a consequência da questão anterior. Lá tem A, B, C e D, né? Aqui tem E, F. O que a gente vai precisar sempre como informação para obter as equações? Olha só, gente. Os dados que nós vamos precisar, eles vão referir-se ao centro. Eu vou precisar sempre do centro para a equação, tá? Vou precisar do Azinho e do Bzinho, tá? Só que às vezes o Azinho e o Bzinho não está aparecendo, a gente vai ter o Czinho também para usar como relação fundamental, tá? Eu vou verificar isso. Eu vou verificar isso aqui no desenho, tá na parte gráfica. Olha só. O que acontece aqui, ó? A gente está com uma elipse no plano cartesiano, claro, né? E aí eu vou retirar os dados, inclusive a parte do centro. O que está acontecendo bem aqui, gente? Olha só. O plano cartesiano está aqui, ó. Vou ver se eu consigo destacar aqui para vocês observar. Eixo X aqui destacado, né? Eixo Y aqui destacado, ó. E a gente vai ter uma elipse que está fora disso, tá? Essa elipse, ela está desenhada ali no outro lugar, só que ela está meio presa, né, ao plano cartesiano, tá? A gente vai poder observar o centro dessa elipse. Vou colocar aqui destacado numa outra coisinha aqui, pontilhado. O centro, ó, eu vou conseguir observar um X do centro aqui. Nessa parte aqui eu consigo observar o X do foco, né, dos dois focos. Então, a gente já vai poder orientar, saber quem é esse X do centro, que é um ponto médio, né, entre um foco e outro, tá? E aí a gente vai poder resolver. Ó, se observar nesse primeiro foco aqui, ó, que é o foco 1, que ele está sendo colocado ali na parte de baixo, o X é esse primeiro que aparece aqui, ó. Então, o X é 2, tá? Então, bem aqui, o X é 2. Nessa aqui que eu tenho o foco 2, ó, o X está aqui, ó, vale exatamente 10. Aí, minha gente, dá para achar aqui o X do centro, ó, que ele vai ser o ponto médio entre 2 e 10. Quanto que dá aí o ponto médio entre 2 e 10? Se dividir isso na metade. É 6, é isso? Concorda comigo? De 2 até 6 dá 4, né? De 4 até 10, de 6 até 10 também dá 4. Então, eu poderia ver assim. Então, bem aqui, gente, ó, nessa distância aqui do centro até um dos focos, isso aqui é o Czinho, tá? Que a gente tem naquela parte que mostrou os elementos. Então, isso aqui é o Czinho. Esse Czinho aqui, no caso, é 4, né? Porque é de 6 até 10 ou de 2 até 6, né? Então, dá 4 de qualquer forma. Aí, eu vou verificar também o Azinho, só que para o Azinho, por enquanto, eu não tenho esse valor ainda, que eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou verificar o Bzinho bem aqui, ó. Quem é o Bzinho, meu povo? Vou destacar aqui o Bzinho, como é que eu posso visualizar esse Bzinho, tá? Eu posso verificar o Bzinho assim, ó. Olha só. Nessa parte aqui, ó, eu consigo ver quem é o Y, por exemplo, no foco. Ó, o Y do foco, ele é 7, tá bem aqui destacado, ó.
eu consigo ver nos dois focos, ele vai ser o mesmo y, nesse caso, da elipse horizontal. Vertical, horizontal mesmo, tá? Então, o y, que é 7, então dá para observar. Nesse ponto aqui em cima, que é o ponto B, né? Posso chamar de B1, B2, tanto faz. A gente teria um outro ponto B bem aqui, se fosse o caso, tá? Mas não tem necessidade. Quanto que é o y? Né? O x é 6 e o y vale 10. Então, eu coloco 10 bem aqui, ó, para a gente já poder verificar o valor de B aqui, ó, que é esse valor do eixo menor, tá? Então, esse eixo menor aqui, no caso, é uma distância que vai de 7 até 10, que dá quanto? 3, tá? Então, isso aqui vale 3, tá? Se eu já tenho o valor do Czinho e tenho o valor do Bzinho, fica bem fácil, minha gente, a gente conseguir saber quem é o Azinho, tá? Bastaria que a gente aplicasse a relação fundamental que eu disse para vocês, tá? Deixa eu só destacar aqui uma outra cor. Ó, eu tenho o Bzinho, tenho o Czinho já, né? O Czinho é 4, o Bzinho é 3. Eu tinha dito para vocês que, mostrei até na parte anterior, que daquela relação fundamental, ó, deixa eu destacar bem aqui, a relação fundamental aqui na parte das elipses, ela serve para a gente achar um termo que esteja faltando, seja o Azinho, o Bzinho ou o Czinho, vai ser sempre quem? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A ao quadrado que a gente está procurando, minha gente, é esse valor que vai estar bem aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter um A1 aqui eu vou ter o A2, né? Então, se eu fizer a distância aqui desse Azinho até o centro, ó, do ponto A até o centro, o Azinho é esse valor todinho, tá? Aqui eu vou ter um valor que vai ficar até esse 6, por exemplo. Então, a gente quer saber. É claro que vai ser um valor, né, maior do que o número que a gente tem aqui, que no caso era o 4, né? Então, vai ser um valor maior que isso. Então, tá. Substituindo aqui, gente, ó, A ao quadrado, o valor do B, né, que a gente achou, é 3, e o do C vale quanto? 4. Aí eu vou fazer aqui as potências, né? Aqui dá 9 e aqui dá 16. E aí, já fazendo direto, eu já vou extrair raiz dessa soma, tá? Que é a raiz de 25. Então, o A, minha gente, aqui, ele seria exatamente quanto? 5, tá? Então, o A era 5, o valor do Azinho que a gente vai precisar para a nossa equação, tá? Então, ó, deixa nós retirarmos aqui os dados que a gente precisa, né? Precisa de quem? Do Azinho, que é 5, a gente já tem o valor. O Bzinho, a gente já viu que é 3, né? Então, ele vai nos ajudar também para a parte da equação. E a gente precisa mais do centro. Ó. O centro da equação, o x está aqui, que é 6. E o y é quanto, gente? Ó, o centro é essa parte bem daqui, ó. Então, 7, né? Então, o y era 7, tá? Então, o Azinho, o Bzinho e o centro, eles são dados que a gente precisa para a parte da equação. Fora isso, é a parte de orientação, tá? Na orientação aqui, nós temos uma elipse. Vou colocar aqui um zinho. A gente tem uma elipse horizontal, tá? Professor, por que horizontal? Porque o eixo maior está no sentido do eixo x. Tudo bem? Então, essa elipse aqui é horizontal. O que isso vai implicar, gente? Na equação, tá? Se ela é horizontal, eu vou ter a equação assim, ó. X menos o x0 ao quadrado mais y menos o y0 ao quadrado. Aí, ó, essa parte do x0, x menos x0 ao quadrado, quando for horizontal, vai ficar sobre o a ao quadrado, tá? E a outra parte aqui vai ficar sobre b ao quadrado igual a 1. Aí só é substituir. Se fosse vertical, era invertido. Essa parte do y estaria aqui, beleza? Então, olha só. Só vou usar, então, os dados que eu achei aqui, ó, para resolver isso tudo. Então, o centro, o Azinho o Azinho e o Bzinho, né? Então, fazendo isso, a gente vai ficar quanto? X menos, o centro do x é 6, né? 6 ao quadrado. O A ali valia 5, então fica 5 ao quadrado. Y menos, quanto que foi o y lá que a gente achou? 7. 7 ao quadrado? Ah, então aqui 3 ao quadrado. Bom, obrigado. Ó, então isso. Aí, gente, nas provas de vestibular é possível que apareça uma opção de resposta sim, tá? Seria uma abordagem mais fácil. Hoje, na outra abordagem aqui, o que acontecia? A gente poderia fazer essa potenciação aqui, ó. Essa potência que da parte do denominador.
Então, ficaria assim, ó, x menos 6 ao quadrado, aí faria o 5 ao quadrado, que dá 25, tá? Mais y menos 7, vou ajeitar, tá feinho, menos 7 ao quadrado, faria a potência do 3 ao quadrado, que dá 9, igual a 1. Gente, às vezes a questão aparece só assim, ó. Uma questão mais fácil que é só que você retire os dados e faça isso, tá? E esse formato aqui é chamado de equação reduzida, tá? Vou ver para vocês. Aqui era a equação reduzida, tá bom? Então, numa prova, vocês teriam que ver, a questão falava assim, ó, determine a equação do gráfico, abaixo, né? Que era uma elipse, né? A resposta poderia ser essa, equação reduzida. Mas poderia ser uma resposta mais trabalhada, que é a parte de equação geral. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai chegar nisso. Deixa eu botar aqui para vocês verem o que eu já fiz. A gente ali rabiscou, né, para ver os valores de Azinho, Bzinho, Czinho. Para a equação, eu preciso do centro, do Azinho e do Bzinho só. Né? Aí a gente usou, por ser uma elipse horizontal, essa equação aqui. Tá? Ela vai seguir esse formato aqui sempre. É o que eu destaquei aqui para vocês. Tá? Então, o formato de equação de elipse horizontal é esse formato aqui. Tudo bem? Bora lá, então. Falei para vocês que a resposta poderia ser desse jeito, equação reduzida, mas pode ser na opção de equação geral, tá? Então, deixa eu colocar aqui do ladinho a mesma coisa para a gente desenvolver um pouco mais. Ó, a gente tinha x, né? X menos 6, né? Ao quadrado, sobre 25, era isso? Aí, y, deixa eu colocar, abrir parênteses, y menos 7 ao quadrado sobre 9 igual a 1. Gente, as questões aqui, a gente teria que fazer duas coisas. Fazer a potenciação aqui e tirar MMC. Eu acho melhor tirar logo o MMC, vai ficar menos complicado do que se vocês tirarem o MMC depois, tá? O MMC aqui vocês podem fazer assim, ó, 25 vezes 9, tá? Pode tirar dos dois lados, ou pode tirar só de um. Se tirar dos dois lados, depois cancela. Eu vou tirar de um só, depois eu passo multiplicando, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou dividir por vez para cá por 25 e vou dividir por 9. O resultado eu vou colocar aqui em cima, ó, do resultado dessa divisão, tá? Como é que vai ficar aqui o nosso rascunho que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, 25 vezes 9, eu vou dividir por 25. Quando fizer isso, eu vou cancelar isso com isso, o resultado é 9. Do outro, eu vou dividir 25 vezes 9 exatamente por 9. Aí cancela o 9 por 9, o resultado vai dar 20. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso, vou botar o resultado aqui em cima da parte do numerador. Então, bora lá. Então, eu vou fazer a divisão aqui, ó. Isso para isso, ó, vai ficar exatamente aqui nesse cantinho, 9. Depois eu multiplico. Dividindo para isso, aqui em cima vai ficar somente o 25, beleza? Então, a gente vai multiplicar, vai ficar assim, ó, 9, que multiplica x menos 6 ao quadrado, mais 25, que multiplica y menos 7 ao quadrado. Desse jeito, tá? No próximo passo, a gente vai ter que se livrar dessa parte do denominador, disso aqui, ó. Aí você joga para cá, ele está dividindo, passa multiplicando, tá? Então, a gente vai fazer essa coisa aí no próximo passo. Essa parte aqui, que está na parte superior, a gente vai repetir tudo. 9, x menos 6 ao quadrado, mais 25, y menos 7 ao quadrado. Eu vou passar o 25 vezes 9 para cá, multiplicando 1. O 1 pode sumir, né? Aí, se você quiser, já pode até substituir esse valor aqui, ó, fazendo o produto bonitinho e colocando o resultado. 25 vezes 9, deixa eu colocar aqui desse jeito, fica melhor. Aí eu faço aqui o produto, ó. 9 vezes 5, 45, né? Vem 4, 9 vezes 2, 18, com mais 4, 22. Então, 225 é esse produto aqui da direita, tá? Então, 225, você só ajeitar aqui. 225, tá? Que é o 9 vezes 25. Aí, minha gente, aqui, ó, o que eu ainda tenho ainda para resolver? Eu tenho um produto aqui, né? Cada parêntese tem a potência. A potência segue a prioridade, tá? Primeiro faz potência, depois multiplica tudo, tá? Se fizer diferente, vai dar tudo errado. Então, ó, 9, eu vou fazer aqui esses quadrados perfeitos, né? Quadrado da soma de dois termos. Eu não sei se vocês sabem fazer direto, mas não é difícil, tá?
É basicamente assim, ó. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, né? Aí vai ficar sempre o quê? O quadrado do primeiro, que vai ficar x ao quadrado, 2 vezes 6 dá 12, né? Só fica com o sinal negativo aqui. Então, 12x, aí eu faço isso aqui de novo ao quadrado. Vai ficar 36. Fecho parênteses, vou para a próxima parte, né? Que é mais 25. Vou fazer a potência também agora, ó, desse daqui, né? Desenvolver os produtos notáveis. Y ao quadrado, 2 vezes 7 é 14, né? Vai ficar menos 14. 14y, e eu fizer 7 ao quadrado, vai ficar 49. Fechou? De 225 desse lado, tá? Agora, gente, para fechar tudo, eu vou precisar só fazer aqui essas multiplicações para eliminar os parênteses, tá? Aí a gente faz aqui o que chama de distributivo. Quando fizer isso, eu vou multiplicar por vez, né? Um de cada vez, vai ficar 9x ao quadrado. Vou multiplicar o 9 vezes 12, que dá quanto, gente? 9 vezes 12. 9 vezes 2 dá 18, né? Com mais, vai 108, né, Abraham? Negativo, inclusive. Deixa eu trocar aqui o sinal. Menos 108, que multiplica x. Aí faz um outro produto aqui, ó. 9 vezes 36. 324, beleza? Então, o primeiro parênteses já foi. Eu vou para o segundo e faço a mesma coisa, né? Aqui para eliminar, tá? Vai ficar mais 25y ao quadrado. Vai multiplicar o 25 vezes 14, que vai ficar quanto? 350y. Vou multiplicar o 25 vezes 49, que vai ficar 1.225. Tudo isso igual que estava do outro lado. Se eu quiser, já posso trazer até isso para cá, ó. Eu posso trazer essa parte para cá, né? Vai ficar até negativo. 225. Aí retirei 225 dali, ficou somente zero, tá? Equação geral fica só o zero na direita. Tá, isso daqui. Aí, gente, agora é só a parte de organização, tá? Para fechar o restante aí. Como é que eu vou organizar sempre aqui, ó? Primeiramente, a parte que só tem um x ao quadrado, tá? Não vai ficar assim, ó. 9x ao quadrado. Depois, a parte que tem um y ao quadrado. Esqueci de botar bem aqui, ó. Aqui era 25y ao quadrado, né? Ó, aí essa parte, tá? Sempre nessa ordem. Mais 25y ao quadrado. Aí depois a parte que contém x. A parte que contém x aqui, ó, é essa aqui, tá? Menos 108x. Após isso, a parte que contém o y. Menos 350, né? Menos 350y. Aí eu vou fechar aqui tudo com a parte numérica só, né? Dessa parte aqui vai dar somente 1.000, né? Eu faço 1.250 menos 250, vai ficar só 1.000. Aí eu somo com 324. Então vai ficar exatamente quanto? Mais 1.324, né? Isso tudo igual a zero. Gente, fechou, tá? Aqui, ó, já é o que a gente pode chamar de equação geral, tá? Dessa elipse ali em questão que nós tínhamos ali no gráfico, tá? Então é possível que uma resposta viesse com isso daqui, que seria uma questão com um pouco mais de dificuldade. A UFAM, ela tem essa tendência de trabalhar um pouquinho mais, né? Ver se você domina, além da parte das cônicas, os produtos notáveis, tá? Então aqui, equação geral. A equação geral vai dar mais trabalho para a vida da gente mesmo, não tem jeito. Então, a equação geral poderia vir assim, tá? Equação geral daquele gráfico que a gente tinha visto. Tudo bem? Então, sempre nessa ordem. Primeiramente, o termo que tem x ao quadrado, depois o que tem y ao quadrado, o que tem x, depois o que tem y, e no final a parte numérica ali. Então, a nossa resposta poderia vir assim. Tudo bem? Fiz aqui só para voltar nessa questão. Estava com o gráfico todinho, retiramos os valores de A, de B e do centro. Aí achamos a equação reduzida, né? A equação reduzida ali foi expressa para a gente nesse formato aqui, porque era uma elipse horizontal. Aí só substituímos esses valores. Falei para vocês que essa parte que eu destaquei na cor colorida, né, no vermelho, poderia ser uma resposta, tá? Mas é possível que a resposta fosse um pouquinho mais desenvolvida, e seria essa coisa que eu fiz aqui na direita para vocês, tá? Então, isso aqui, ó, a gente desenvolveu a equação reduzida, chegamos na equação geral, tá? Então, eu saí daqui, ó, saí dessa parte aqui, desenvolvi, caí na equação geral, beleza?
A gente até tinha feito uns passos aqui antes, né, eu acho. Um pouquinho aqui mais para cá, tá? Então, equação geral seria isso, tá? Que seria uma outra possibilidade de resposta.